Bom dia, querida audiência do Jornal Brasil Sem Medo, terça-feira, 26 de setembro. Eu sou Ana Flávia Barreto e esse é o Diário BSM, hoje com análises e comentários de Silvio Grimaldo. Bom dia, Silvio. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal que nos acompanha aí de casa. Isso, estamos fazendo essa transmissão pelo nosso portal, brasilsemmedo.com, também via Rumble, já dei um bom dia ali para a galera que já tinha entrado, e o canal do Silvio Grimaldo no YouTube, além do X também, que a gente acabou de descobrir que só os selados, os premiums, os importantes que estão... Não, agora pode ter o selinho azul? Pode ter, mas... Do Elon Musk. Será? É. Será que é Essa só... foi a revolta do pessoal lá do da Felipe esquerda, Neto. né? Ai, tiraram o nosso status. O que tem dinheiro. É verdade, o Dani comentou aqui. Exatamente. Mas estou acompanhando, então estamos aqui com os canais abertos, né? Rumble, o YouTube também. Então, bom dia para todos vocês que já estão aqui engajados. Não, mas estamos transmitindo no Twitter, dá para estamos transmitindo. Para quem que às vezes está só ouvindo também, né, Silvio? Daí é bom também, mas descobri isso agora de manhã, que eu não conseguia comentar, eu não consegui dar o bom dia lá, via X. Silvio, você esteve fazendo alguma coisa especial nesse final de semana? Sim. Você poderia... Estive passando calor em BH. O que aconteceu? Meu microfone não está ligado? Ligou? Ok. Opa, vocês estão ouvindo agora? E agora, José Duá? Meu áudio está bom? Posso continuar? Ok. O que eu estava falando? Eu estava passando calor em BH. Parece que ontem foi o dia mais quente da história de Belo Horizonte. Se não foi, eu quero acreditar que tenha sido, porque estava assim muito calor, muito calor. O final de semana todo muito quente lá, mas eu fui para lá para acompanhar o CPEC. Você esteve, então. E o CPEC estava assim, tão bem organizado, tão bom que não tinha uma água para comprar. Esse calor do cacete, não tinha água para comprar, nem para dar, né? Nem de graça, se com o dinheiro dos impostos que são revertidos para o fundo partidário lá do PL, né? Não tinha água, assim, a gente tinha que pegar água no bebedouro do banheiro. Dureza. Porque ninguém ia sair também andar 2 quadras para ir no bar mais próximo comprar uma garrafa d'água também, né? Naquele calor do inferno que estava. Mas e alguma coisa contribuiu? Assim, que pode ter... Qual foi o saldo, então, do CPEC? Ixi! Eu estou escrevendo um texto a respeito disso, que vai ser publicado no BSM. Mas assim, em resumo, né, o evento foi um fiasco, um fracasso. Não acredito que seja uma coisa assim por causa do evento em si, né? Eu acho que existe essa ressaca de política, né, na direita, ninguém quer saber. Mas assim, 2 semanas antes de acontecer o evento, o CPEC não tinha vendido 200 ingressos. Entendeu? E aí, por isso que o PL entrou na história para bancar, né? O Partido Liberal entrou com a Fundação Cultural Álvaro Vale para bancar o evento para que ele acontecesse. E aí a contrapartida disso foi que o evento se transformasse numa convenção partidária do PL. Então só tinha deputados lá do PL falando, políticos do PL. Tinham, acho que 4 ou 5 palestrantes assim que não eram políticos profissionais, mas talvez queiram ser. Sim. Né? Já é ali uma... Assim, foi... Bom, isso com relação à organização e tal, público, né? Então, no primeiro dia deu mais gente, mas no segundo dia não tinha nem, assim, 300 pessoas, eu acho. É um auditório bem vazio. No domingo já estava esvaziado. Super cedo, assim, tipo, domingo, 4 da tarde, encerrou. Normalmente o CPEC vai até tarde, Sim. até noite, a galera fica lá, tem festa, etc. Não teve nada disso. Super xoxo. Teve notórias grandes ausências, assim, né? Então, assim, no primeiro dia não tinha ninguém da família Bolsonaro. No segundo dia, o Eduardo apareceu, colocou um vídeo da Michelle Bolsonaro para tocar e foi embora. E depois apareceu para dar tchau para a galera. Assim, tchau, BH. E... O instituto que organiza é de parceria dele também, né? O Instituto Conservador Liberal, dele do Sérgio Santana. Certo. E normalmente, assim, quando vai no CPEC, no chão, né, onde não é o auditório, sempre tem uma série de stands de ativistas, de direita, de livrarias, de editoras, de gente vendendo camiseta, de movimentos,
a stand do PROARMA, stand do Direita Pernambuco, sempre tem umas coisas assim, né? Que é absolutamente nenhum. Só tinha um stand do PL e um estúdio de podcast do PL Jovem. Nem o Direita Minas, que é o mais forte lá, né? Não tinha Direita Minas. Aliás, a ausência da direita mineira foi um dos destaques do CIPEC, tirando, obviamente, o Nicolas, né? E a Bárbara, te atualizei, que ela veio provavelmente do mundo da Lua, especialmente para falar do CIPEC, porque a fala dela se resume na seguinte frase: a esquerda está desesperada. Então, se a esquerda... Eu gosto muito da Bárbara, tá? Mas assim, eu acho que ela está exagerando aí no discurso motivacional. Porque se a esquerda está desesperada, nós estamos como? Nossa. Né? E segundo ela, nós vamos vencer essa guerra porque a esquerda parou de fazer filhos. E nós, a direita, tem um monte de filho. Então, tipo, a guerra cultural e política se transformou uma batalha demográfica. Né? Então, então, é o que eu tenho falado, daqui 20 anos. Né? Então, daqui 20 anos, o meu filho vai estar com 30, aí ele já vai poder entrar na vida pública e vencer a guerra. Né? Olha, quem sabe poder assim montar uma comissão da verdade para encontrar os desaparecidos políticos do regime lulista de 2024. Né? O que você acha? Ele vai mandar desenterrar nossas ossadas, né? Nossos filhos. Até não é lá. uma boa? Assim, então, esse foi o clima geral assim, do CIPEC. Né? Os destaques. Né? Não houve. Foi o primeiro evento conservador, né? Ou pelo menos, né, supostamente conservador, desde o dia da grande merda, né, no dia 30 de outubro de 2022, e depois da prisão dos patriotas lá no 8 de janeiro. Né? Um evento, aliás, que carrega a responsabilidade de muita gente que estava lá no CIPEC falando, né? Muita gente que ficou até a véspera falando: vamos lá, galera, mais 72 horas, continuem firme, não abandonem seus postos, como o Heleno, que está falando hoje aqui, né, cinicamente na CPI, né, dizendo: o ladrão não sobe a rampa, fiquem firmes, acreditem, vai acontecer. Né? Muita gente estava lá. Mas então, o que acontece? Não houve autocrítica. Né? Então, a direita, né, no primeiro evento, no primeiro momento que pôde se encontrar para conversar, desde que o Lula voltou ao poder, assim, desde a tragédia que durou de outubro até janeiro, né? Não fizeram autocrítica, como se a direita não tivesse nenhuma responsabilidade sobre o que aconteceu. Né? Então, perderam essa oportunidade. Né? Aparentemente não aprenderam nada, estão lá naquele papo, né, como eu falei da Bárbara, de que a esquerda está desesperada. Então, essa sim foi a coisa mais chocante. Depois, esse negócio, né, como virou uma convenção partidária do PL, então muita coisa foi deixada de lado. Por exemplo, Minas tem movimentos conservadores lá muito fortes. Né? Tem o próprio MOVA, né, o Movimento de Valores, que é liderado lá pelo UNER e pelo pessoal católico, um movimento muito forte, que tem capilaridade nas cidades menores. Né? Não é exatamente um movimento político, é mais um movimento cultural, mas que tem representação política. Tinha até um vereador em BH, que foi cassado agora, recentemente, por conta da cota feminina no partido. Né? Que faz muita coisa no Estado, sabe fazer ativismo. Ninguém foi chamado lá para falar. Acabei de ter um problema técnico. Pode ir. Tem um movimento muito parecido com o das mães aqui em Londrina. Seu microfone, Silvio. Vamos apertar novamente? Tá com problema o microfone. Deve ser o plug. E aí? Melhorou, será? Acho que ele tá no bolso e daí fica dando contato, né? Uma contato. Ah lá. Vamos deixar assim. E aí, Dani? Tem Obrigada. Ixi. Piorou? Deixa ele aqui comigo. Tem um movimento das mães de direita, que chama muito parecido com o movimento das mães aqui de Londrina. Eu decido pelo meu filho, né? Você faz parte, né? E muito parecido com vários movimentos que surgiram durante a pandemia, de mães que se juntaram para impedir que as escolas fossem fechadas, né, para reabrir as escolas, proibir o uso de máscara nas crianças, proibiu o passaporte vacinal, né, aquela coisa toda. E essas mães, como também aqui em Londrina, como em várias outras cidades, descobriram que o grande inimigo da família no Brasil chama-se Conselho Tutelar, né, que é aquele órgão que pretende estatizar as crianças. Né?
E aí descobriram esse grande problema e se organizaram lá e provavelmente vão tomar a maior parte dos conselhos tutelares de Minas Gerais, essas mãezinhas, né? Que como aqui não tem, né? São mães que uma trabalha na farmácia, a outra é advogada, a outra é professora, a outra é dona de casa, tem de tudo quanto é jeito. Sim. O que as une é mãe, que elas são mães, estão preocupadas com os filhos. Não. Então, eles criaram um movimento para advogar uma maior participação dos pais na educação dos filhos no mundo escolar, né? E aproximar, e fazem palestras para divulgar a ideia, né? Conscientizar os pais das coisas que acontecem na escola, que acontecem no conselho tutelar, etc. Que legal. E montaram um esquema lá, que está se espalhando, aliás, no Brasil inteiro, que vão tomar os conselhos tutelares, que é a primeira movimentação de tomada de espaço da direita num centro de decisão que realmente importa, porque influencia na vida do dia a dia das famílias que vivem nos municípios. Né? Não é uma coisa lá de Brasília, é um negócio que acontece na vida real. Exato. Ontem eu e o Braz, a gente noticiou aqui sobre a votação, né, que acontecerá dia 3, então já no próximo domingo, e a importância justamente disso. Aí a gente deixou o espaço aberto, Silvio, para quem quiser também trazer seus candidatos e divulgar, né, esses que você acredita, justamente por isso, tomar esses espaços, e porque a direita tem sido sabotada realmente. Em alguns lugares a gente tem visto já notícias dos candidatos conservadores ou à direita, por assim dizer, né? Mas esse ano tem a novidade da implementação da urna eletrônica para a votação do Conselho Tutelar. Tá, na hora que a direita acorda, vem a urna eletrônica. Exato. Paciência, mas enfim, estão se movimentando. Mas elas também estavam lá, mas não foram chamadas para falar sobre sua experiência. Né? Então não era uma troca de experiência, foi uma espécie de grande comício do PL, né, com uma ou outra pessoa falando lá alguma coisa, né, assim, interessante, mas mais do mesmo. Não foi um evento programático, né, nem crítico, assim, no sentido de, bom, vamos fazer aqui um grande divã e vamos conversar sobre toda a merda que fizemos. Né? Não, estão incorrendo no mesmo erro, né? Inclusive chamando o povo para as ruas, assim, né? Temos que tomar as ruas novamente, porque o que eles estão fazendo querem nos deixar com medo. Foi lógico, né, meu filho? Quando você vê agora, né, de novo, mais 6 caras condenados a 17 anos de prisão, né, e vocês estão chamando o povo para ir para a rua de novo, e aí aconteceu o óbvio, que ninguém está prestando muita atenção, mas eu acho que é uma espécie de rachadura na barragem, que é o seguinte: teve duas coisas que aconteceram no CIPEC muito interessantes. A primeira foi enquanto o Zema estava falando, né? Aliás, não sei por que chamaram o Zema, mas o Zema estava lá falando, e o Zema foi lá falar de obra. Não, porque eu aumentei aqui a pista do aeroporto, tampei um buraco lá no interior, não sei de onde, de Minas Gerais, essas coisas, né? Fizemos aqui, vamos ter a maior planta de energia alternativa para deixar a Greta bem feliz, vamos diminuir o carbono, um monte de bobagem que o Zema estava falando. Ele começou a falar que é preciso unir a direita, né? Porque nós temos problemas comuns, então a direita tem que ficar unida, porque às vezes tem muita crítica, muita briga. Aí uma mulher levantou a mão: mas você está falando essas coisas aí, mas você me mandou embora porque eu não tomei a vacina. Aí, obviamente, tem aquela claque de políticos que fica ali, né? Sempre tem, né? Na direita, que eu sou, vaiar e tal. Daí o pessoal começou a bater palma, deu um alvoroço, o pessoal, não, silêncio, deixa o Zema terminar de falar. Aí o Zema fingiu que não era com ele, terminou a fala dele, foi embora e não se viu mais por lá. Né? Aliás, ninguém desceu e ficou andando no meio da galera, né? Ao contrário do que sempre aconteceu. Os caras, todo mundo ficaram escondidos lá atrás na área VIP e ninguém veio conversar com o povo ali, a não ser o Nicolas, né? Que realmente estava muito à vontade em casa. Mas o outro momento foi quando o Nicolas estava conversando lá com outros deputados, né, numa espécie de painel, e aí começaram a falar esse papo de que não podemos ter medo das ruas, isso quê, né, de nos manifestar, porque é isso que eles querem, temos que voltar às ruas, pipipi, popopó. E aí uma senhora levantou: posso falar uma coisa? Acho que eu falo em nome de todo mundo aqui. Seguinte, a gente está indo para as ruas desde 2013. Uau. E toda vez que vocês pediram, nós fomos para a rua. E estava lá. E fomos, uau, e fomos, e fomos. E aí, cadê vocês? Tudo desapareceu depois. E agora a gente não tem nada do nosso lado. Não temos Congresso, porque os políticos sumiram. Não temos Forças Armadas do nosso lado. Não temos justiça, não temos igreja, não temos mídia. Não sei o que. Então nós vamos na rua fazer o quê? Para que vocês querem que a gente vá lá? Já tem que ir, tem que ter como eu falei, tem que ter uma contrapartida política. O povo na rua não vai fazer nada, só vai para a rua.
E aí ficou aquele climão, né, de bosta, assim, deu um monte de gente bateu palma e tal. Aí o Nicolas falou, é verdade, mas todo mundo tem que fazer a sua parte. E aí, sim. Né? Então, o que eu achei legal é que aquela situação, veja, aquela situação incômoda que existia, pelo menos até o final do ano passado, de que você não pode criticar senão o PT volta, ninguém pode falar nada de político, porque a gente tem que apoiar os nossos líderes, dar apoio incondicional a essa gente, etc, etc. Isso parece que está acabando. Foi só um comentário lá, mas assim, eu vi que depois dos bastidores, todo mundo estava puto com todos os políticos que estavam lá, essa é a verdade. Né? Então eu acho assim, que a vida mansa dos políticos de direita acabou. Vida mansa, eu digo assim, com relação ao eleitorado, né? Ficar só nas hashtags. Aquela situação tipo, bem típica, sei lá, tipo, do Eduardo Bolsonaro, nós vamos fazer aqui, vocês calem a boca aí e batam palma para nós. Isso. Né? Porque nós sabemos o que nós estamos fazendo, confia no capitão, esse tipo de coisa. Assim. Eu acho que isso está acabando, né? Graças a Deus. Esse tipo de postura de coronel, né? Com relação ao eleitorado de direita. Então, acho que os políticos vão ter que ter um pouco mais de accountability, sabe? De prestação de contas, assim, a mais. É o que eu espero. Então, mas, sim, isso foi o evento, né? O Eduardo Bolsonaro foi o grande ausente, porque ele não foi no primeiro dia. No segundo dia, ele foi. Por que eu falo sobre ele? Não é para pegar no pé, não. É porque o CIPEC é em torno do Eduardo, né? O Eduardo é a espécie do menino prodígio, né, brasileiro, que gosta de se apresentar como uma liderança, não sei o quê, conservador. Como que trouxe também isso lá dos Estados Unidos, por assim dizer, né? Tinha uma relação lá com o filho do Trump, né? Então ele é o representante da marca CIPEC, né? Então o CIPEC é uma espécie de festinha do Eduardo Bolsonaro, né? Com os amigos dele, os políticos que são lá da turma dele, etc. Né? No clubinho. No clube dele. Então é um evento sobre ele, e as pessoas que vão são as pessoas que gostam dele, que gostam de tirar foto com ele, tal, ele é o filho do presidente, né? E ele é, assim, dentro da família Bolsonaro, ele é o representante, vamos dizer assim, né, do governo ou do bolsonarismo para a direita conservadora, né? Ele é o cara conservador, né? O Bolsonaro é meio do centrão, o Flávio é mais fisiológico, né? O meio coronel lá do Rio de Janeiro e tal. E o Eduardo é o cara que conversa com a direita conservadora, né? Com os Olavetes, com os militantes e tal. Então, beleza. Então, ele ou gosta de se apresentar, né? Ou as pessoas o encaram assim, a liderança conservadora no Brasil, né? Um político, né? Que fala bem, que representa os nossos valores, que foi muito bem votado lá em 2018. Que está à frente de tudo isso, né? Que está à frente de tudo. A liderança, sim. A liderança. Então, assim, havia uma expectativa de que ele fosse lá e falasse para os seus liderados, entendeu? Perfeito. Desse, assim, uma diretriz. Sim. E ele chegou, ele falou, e aí, gente, tudo bom? Trouxe um vídeo aqui da Michelle. E aí colocou um vídeo lá de 5 minutos da Michelle, a Michelle falou um monte de coisas assim, né? Generalidades. Ele desceu do palco e foi embora. Aí depois ele voltou, apresentou o Nicolas vai falar aí e tal. Aí depois ele voltou, agradeceu, gostaria de agradecer o Sérgio, que organizou o evento, todos vocês que vieram, e dizer que o próximo evento vai ser em Santa Catarina. Aí tu bateu palma e ele foi embora. Então, assim, foi um grande silêncio do Eduardo Bolsonaro. Então, assim, depois de tudo que aconteceu, o sujeito não tem nada para falar no Brasil. Uau. Não tem nada para falar. As pessoas que viajaram, saíram de suas cidades, né? Tinha gente do Tocantins, lá, tinha gente da Bahia, tinha gente do Rio Grande do Sul, que foram para lá... Pela causa, e chegaram lá e falaram, bom, mas ninguém vai falar nada, você vai ficar nesse, vocês já sabem o que está acontecendo. Então, se eu sei o que está acontecendo, por que eu saí de casa para vir até aqui? Né? Então, e aí, obviamente, falaram, né, que a direita precisa pôr dinheiro no negócio, porque esse foi o grande problema, que não venderam ingresso. Né? E o evento foi meio bosta, porque o PL fez uma série de exigências para bancar. Tá? Então, isso que eu falo, a direita tem que... Eu também acho que o movimento tem que pôr grana, né, nas iniciativas. Como, por exemplo, a do Brasil Sem Medo. Né? Então, em vez de você ir para o CIPEC e gastar 3 pau de passagem, mais hotel, não sei o que, você pega e faz um monte de assinatura do BSN e espalha os seus amigos, porque certamente vai ser muito mais interessante do que você pagar para ficar ouvindo comício. Né? Comício ainda mais numa época em que a gente estava assim, tão embaixo, né? Tão embaixo.
Mas teve coisas muito boas, como a fala do Felipe, por exemplo. Né? Ia perguntar sobre algum ponto alto, algum ponto altinho. Houve, então. Teve a explicação sobre a CPI que o Felipe deu, explicou mais ou menos o que estava acontecendo. O Felipe que tem sido um gigante lá, né? O deputado Felipe Barros, Isso. Né? Olha, eu vou te falar, o ponto alto foi para mim, na verdade, quando eu encontrei a dona Carmen, tá? Que ela falou assim, eu estava lá no acampamento um dia e tal, e aí eu e meu marido, daí a gente leu assim um tweet, eu fiquei até meio brava na hora, mas explicando por que eu não ia dar nada àquele movimento popular, porque não tinha apoio da imprensa, não tinha apoio das Forças Armadas, não tinha apoio de ninguém, e movimento popular sem apoio de ninguém não dá em nada. Né? Resumindo o tweet que eu tinha escrito lá atrás. E ela falou, daí caiu minha ficha aqui, aí eu olhei pro meu marido e falei, amor, vamos embora. Eles pegaram e foram embora e não foram presos graças a esse tweet. Então, para mim, foi o ponto alto. Assim. Concordo. E... Foram, se livraram, né? Porque foram despertados. Mas isso foi legal, porque encontrei várias pessoas lá, muita gente mesmo, tiazinhas do Zap, que adoram o BSM, adoram o que a gente está fazendo, concordam com o que a gente faz. E coisas que eu vi bastante, assim, a frase. Agora não é para me gambar, né, mas eu sei que a gente trabalhou duro para construir o BSM, para o BSM ter credibilidade, né, e para o BSM poder falar as coisas, né, que às vezes irritam as pessoas que não estarem passando pano e tal, mas que são verdadeiras, né? E aí, então, assim, não é assim que a gente fica se achando, mas vem um retorno que é muito gratificante. Né, quando você está lá com as pessoas e você escuta, né, esse tipo de relato. Né? Então, a frase que eu mais ouvi assim, no final das contas, vocês que estão certos. Uau! Né? Isso eu ouvi vários, vocês que estão certos. Vocês falam lá, o povo não gosta, não briga, mas vocês estão certos. Né? Diante do próprio partido, do PL, que veio falar que eu não falo em público isso aqui e tal. Mas aquele negócio que você escreveu sobre o Braga Neto lá no Twitch, sabe? Aquele post do Twitch, que rodou o Brasil, aquele negócio lá, eu nem sabia. Né? Então, falei assim, na hora que eu li, falei, porra, é isso aí mesmo, tu matou a pau, é isso que tá acontecendo. Não à toa também, né, Silvio, a gente ter visto ali uma certa movimentação para agora a culpa vir para cima dos olavetes ou olavistas, né? Então, assim, tem que ter um bode expiatório, né? Tem que ter alguém para tomar a bronca, mas na verdade, porque vocês sempre estiveram mostrando a realidade, Sim. né? E isso mexeu com os brios de algumas escalas superiores aí, não é? Então, assim, isso faz com que o BSM apanhe muito. Sim. Né? Eu falo BSM porque todo mundo, não sou eu, o Bernardo, o Braz, a Ana, o jornal em si. Né? Eu lembro da ocasião em que a Heloísa Bolsonaro publicou o desmentido da história do pendrive, né? Porque lembra, quando o Eduardo foi para a Copa, aí quando ele foi pego lá, né, naquela imagem festando, lá da Globo, festando, né? Aí ele inventou a história do pendrive. Eu falo inventou porque hoje a gente sabe que é mentira mesmo. Quer dizer, na época a gente já sabia que era mentira, porque, pelo amor de Deus, né? Mas podia ser, né? Ele falou, não, vim aqui para trazer uns pendrives, né, com informações sigilosas, porque a mídia inteira do mundo está aqui na Copa, etc, etc, etc. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu, né? Com os pendrives e o que tinha lá dentro. Porque a mídia inteira estava lá, mas não falou disso, só falou de futebol. Né? Mas aí, 2 semanas depois, a esposa do Eduardo veio e fez uma série de publicações no Instagram contando que, na verdade, eles foram porque eles já tinham comprado a passagem há 1 ano, estavam pagando lá parceladinhos na CVC e não queriam perder a passagem só porque o Bolsonaro perdeu a eleição. Só por isso eles iam perder a passagem que eles já tinham comprado. Ou seja, não tinha nada a ver com o pendrive. E aí nós publicamos isso na época, né? E aí ela conclui lá a publicação dela falando que nós não temos ideia de como é difícil a vida deles. Né? Aí a gente... Mas assim, ele não fez nada, ele só publicou a matéria. Aí o Eduardo ficou bravo, né, com isso e falou que o BSM é pior que o Brasil 247. Né? Quem precisa de um Brasil 247 se tem o BSM, né, para criticar a direita? Tá? Nós somos pior que os comunistas. Então eu sei que isso irrita, óbvio que irrita. Eu entendo até o Eduardo ficar irritado. Né, porque ele está acostumado, quando faz esse tipo de cagada, as pessoas ir lá e passar a mão na cabeça dele. Falar, não, deixa o Duda, beleza, é um bom menino. Eu acho que ele é um bom menino mesmo, sim. E eu gosto pessoalmente dele. Né? Mas faz merda, né? Paciência, todo mundo faz merda. Todo mundo tá na vida pública, acaba sendo criticado. Né? E agora, isso não foi só uma merda qualquer, porque uma coisa aí para a Copa do Mundo, eu particularmente acho que não tem nada a ver,
tinha perdido mesmo, não tinha como voltar atrás, não tinha como refazer nada, né? O que eu acho? Que, primeiro, eles sabiam que não dava para fazer nada e deixaram o povo lá se fuder sozinho, porque foi isso que aconteceu. Os políticos deixaram o povo se fuder sozinho, todo mundo sabia o que ia acontecer e deixaram. A segunda coisa é assim, você foi, beleza. Agora, você não precisa tratar as pessoas como idiota, inventar aquela história do pendrive, é você falar para as pessoas que acreditam em você, que te defendem, que votaram em você, então você fala assim, vocês são tudo um bando de retardado, eu vou inventar uma história fajuta aqui, esse negócio do pendrive, e vocês vão engolir por quê? Porque eu sou o fucking Eduardo Bolsonaro. Tá? É uma coisa de coronel. Isso aí não é liderar. Isso aí é exigir obediência incondicional, submissão incondicional. Óbvio que isso aí não é liderança. Tá? E aí o resultado está nisso aí, né? O Eduardo, obviamente, está derretendo. Ficou claro no CIPEC que ele é um político em franca decadência. Né? Como poder, como autoridade. Né? Ele não tem mais assim acesso ao presidente da República, que ele tinha antes, que isso dava a ele uma certa ascendência, né, sobre outros políticos. Sim. Quem tem é o Valdemar da Costa Neto, e essa é a minha conclusão do CIPEC, é isso, né, que hoje o político mais forte da direita é o Valdemar, porque se você quer apoio do Jair Bolsonaro para sua campanha, não é mais com o Eduardo que você vai conversar, é com o Valdemar. É ele que vai validar. Né? Antes as pessoas tinham que... O Eduardo ainda tem um poder de veto, certo? Né? Muito pouco, mas ele tinha um poder muito forte, por exemplo, quando ele destruiu a campanha do Douglas Garcia em São Paulo. Nossa, né? Ele que acabou com a campanha do Douglas. Exato. Tá? Ele tinha um poder de veto. Então, assim, você não chupou a bola dele lá, não fez, o agrado nele. Né? Eu lembro exatamente, ele fez uma live sentado no banco de trás de um carro, né? Falando que o problema do Douglas é que ele queria ter era um excesso de protagonismo. Veja, o cara é candidato a deputado federal e ele não vai ter protagonismo? É óbvio, né, cara? Se o deputado é um protagonista da política. Então, assim, o que ele queria dizer? O cara tá aí fazendo campanha, mas ele não quer ser da minha panela, não quer submeter aos meus desejos, às minhas vontades, aos meus caprichos, à minha liderança. Né? Não quer ser um cara do meu time submetido a mim. Ele quer ter protagonismo, ou seja, ele quer ter uma vida política, a carreira dele. Né, não submetida ao plano político do Eduardo. Foi mais ou menos isso que ele falou. Silvio, desculpa, você acha que o Salles seria mais ou menos essa condição também? Não, o Salles é um cara que está buscando uma independência. Sim, está buscando independência, mas por que será que ele não tem o apoio devido? Da família? Nesse caso, por exemplo, o Douglas já foi vetado por isso. O Salles nunca foi um bolsonarista, né? Ele veio de uma ala liberal, entrou no governo, obviamente, assim, ele é muito grato. Já foi um dos melhores ministros do Jair. Exato, abraçou ali a... Mas, assim, o Salles, por exemplo, ele sabe desde o começo que militar não presta. Né? Ele foi alvo... tinha o discernimento, já. Ele foi alvo de ataques dos militares desde o começo. Né? Ele sempre soube. Né? Os militares sempre tentaram sabotar e sempre tentaram pegar o ministério dele, que era a área mais cara, depois do próprio Ministério da Defesa, mais cara aos militares, porque assim, é o que monitora lá o parquinho de diversão deles, que é a Amazônia. Tá? Então, o Salles sempre soube, e ele nunca foi blindado pelos bolsonaristas com relação aos militares, porque se tiver que escolher entre o Salles e um general, obviamente, né, os Bolsonaro e os bolsonaristas em geral vão escolher os militares. Né? Então, o Salles sempre ficou naquela coisa ambígua, assim, ele é um cara da direita, conservador, com ideias liberais, economia e tal, e então, portanto, ele está ali né, dentro daquele grupo, mas ele sempre foi um peixe meio estranho, assim, né, o patinho feio. Desculpa ter te interrompido. Não, mas assim, boa pergunta, e aí ele tá nessa, né, mas assim, ele sempre manteve, obviamente, boas relações com a família Bolsonaro. Tanto que tanto o Eduardo Bolsonaro quanto o Jair, em dezembro, anunciaram apoio ao Salles como candidato a prefeito de São Paulo. Disseram que o candidato deles era o Eduardo, só que eles esqueceram o Ricardo Salles. O Ricardo Salles, só que eles esqueceram de pedir a autorização do Valdemar para fazer isso. E aí o Valdemar tinha outros planos, que era o Ricardo Nunes. Né? E aí, aí eles tiveram que retirar o apoio do Salles e tal, e obviamente o Salles ficou muito puto. Sim. Né, com isso, com toda a razão. Né? E com outras coisas lá, por exemplo, o apoio do Tarcísio à reforma da reforma tributária, né? O Salles foi praticamente quem liderou a revolta do PL contra a articulação do Tarcísio, e isso também trouxe alguns prejuízos, né, políticos
mas ele é um cara que busca esse protagonismo que tanto irrita. Só que o que acontece? O Eduardo não tem mais poder de veto, né? E o bolsonarismo, provavelmente, ele vai se tornar um fenômeno do mandonismo típico brasileiro. Assim. Então, mais um grupo político em disputa com todos os outros. Mas ele não é mais assim... O bolsonarismo não vai ser mais a direita, entendeu? Ele é um grupo dentro da direita, mas um grupo vinculado, um clã político. Como se você tem o clã do Renan Calheiros, você tem o clã dos Magalhães da Bahia, né? Você tem o clã dos francisquines aqui no Brasil, aqui no Paraná, você tinha o clã dos Janene aqui no Paraná. Então você tem uns clãs que não são mais a família, é uma família um pouco expandida, né? Então, mas é uma panelinha, entendeu? Eu acho que vai se limitar a isso, porque quem realmente está decidindo o jogo é o Valdemar da Costa Neto. Não? É ele. Assim, para o cara ter a liberdade de vir na imprensa e falar que está pensando em colocar a Marta Suplicy de vice, né, na chapa dos bolsonaristas, é óbvio que o cara, assim, ele que manda, né? Então, não manda tranquilo, obviamente tem conflitos dentro do partido, né? Mas ele, assim, essa é a minha conclusão mais grave, eu acho, do CIPEC, observando o que aconteceu lá, né? E aí, nisso, eu sou muito grato à Universidade de São Paulo, onde eu me formei como antropólogo, que me deu esse olhar treinado para a fauna humana. Né? E eu adoro, né, ficar observando essas coisas. Assim. A conclusão que eu tirei é essa, assim, que o grande líder da direita hoje no Brasil, eu sou o Valdemar. Né? Isso quer dizer uma coisa, estamos fodidos. Né? Esse é o ponto. Se o Valdemar é o cara, estamos no bico. Né? Estraguei a sua pauta hoje, né? Não, na verdade, já não. São 11h30 e não falamos de notícia. Eu acho que sanou, na verdade, curiosidades e até preencheu lacunas aqui, porque estávamos querendo realmente, né, Silvio, seu ponto de vista, né, sobre tantas coisas, e ainda mais a partir disso, você vê como é que vai tornando irrelevante aquilo que deveria ser o maior movimento, né? Então, você acha que apontou, estou aguardando esse texto, então, para entrarmos mais em detalhes ali. A pauta de abertura era justamente essa, né? Esse ponto um pouquinho mais alto, que foi a fala dos deputados, o André Fernandes, né, e o Felipe Barros. Eles relataram, então, que, por exemplo, aqui, ó, a parcialidade de Elisiane Gama na CPMI resultou em ganho de cargos públicos para familiares, dizem deputados no CIPEC. Então, a fala deles, né, foi baseada, então, em trazer ali um panorama, né, do que tem sido essa CPMI, não é, Silvio? Eles fizeram uma espécie de linha do tempo, assim, com as várias maluquices que eles foram encontrando, né, assim, que foram acontecendo. Os apontamentos que eles fizeram, as incongruências, né, as estratégias que eles puderam ali desmascarar, né, de certa forma, o caso do Capelli, por exemplo, né, o que pode ter acontecido, e o final lá da exposição deles também. Mas aí o Felipe chamou para as ruas também, daí né? O Felipe, nesse ponto eu discordo do Felipe Bastos, porque eu acho assim, ele fala, agora é o momento de ir para a rua por causa do aborto. Sim, então eu falei, mas vocês têm um plano? O povo vai na rua e vai pedir, vocês vão entregar o quê? Né? Aí a gente não tiver nada para entregar, é mais um tiro na água que corre risco de prender todo mundo. Mas sexta-feira eu vou gravar aqui com o Felipe, então provavelmente na semana que vem vamos ter um bate-papo aí com o Felipe. Um especial Barros, ali, bacana. Tratando exclusivamente da CPI, mas a gente já marcou uma entrevista da BSM também para a gente falar assim, mais de outras coisas, assim, né, os rumos da direita e tal. Mas eu vou fazer o Silvio Grimaldo no ar sexta-feira com ele sobre a CPI. Então vamos fazer vai ser o Silvio Grimaldo no ar com o Felipe Barros. Achei que fosse o BSM Entrevista, que também tá cheio de exclusividades aí. Mas que bom, Silvio. Muito bem. E aí vamos tratar mais ou menos do que ele falou lá. Porque assim, o BSM publicou muita matéria sobre a CPI. Está fazendo realmente uma boa cobertura sobre a CPI do 8 de janeiro. O que acontece? Ela se perde na selva, né, de notícias, assim, porque toda semana tem uma coisa diferente. Então, o que o Felipe e o André Fernandes fizeram lá, eles fizeram um apanhado geral, assim. Né? Por exemplo, coisas que eu não sabia, eu fiquei sabendo lá. Que eles falaram, a cada ação da Elisiane Gama na CPMI, por exemplo, quando ela barra a convocação de alguém do governo, ela ganha um carguinho. Para algum familiar. Para algum parente, para algum amigo dela na estrutura do Estado, lá numa estatal, numa sinecura, no ministério. Então, assim, bloqueei aqui, não vão ouvir o Flávio Dino. Ganhei um carguinho. No mesmo dia sai a nomeação, no mesmo dia, entendeu? Sai a nomeação
do cargo dela. Então é assim que o governo está trabalhando. Isso aí não foi noticiado, eles falaram lá, depois a gente tem que até apurar, né? E entregar isso aí. Sim, a CPI me surpreendeu, né? Lá no começo eu apostei que era capaz de eles reverterem a CPI e prender todo mundo, né? Prenderem a gente. Mas eles fizeram um bom trabalho, né? O Felipe tá um leão mesmo nesse negócio aí. Tá realmente sabendo conduzir as coisas. Tem uma série de problemas, né? Ou limitações também. Não sei. Tem uma série de limitações, né? Sem problema. O Flávio Dino foi lá e apagou as imagens, né? E não conseguem fazer nada a respeito disso, né? Não dá para indiciar o cara, sumir com as provas. Então, assim, E além disso, é uma coisa de ficar impondo outros assuntos dentro do que era para esclarecer os atos do 8 de janeiro, e eles ficam colocando assuntos paralelos, né? Sim, igual que tá o general Heleno tá falando, eu estava assistindo aqui antes de começar o jornal. E a Elisiane, é que o general Heleno, coitado, é uma topeira, né? Mas a Elisiane vai lá e tá falando com ele da live do presidente sobre urna eletrônica, e ele tá caindo na conversa, e ele tá respondendo, não, mas veja bem, olha só, ele tinha que falar, minha senhora, isso aqui é para falar de urna eletrônica, é para falar do que aconteceu no dia 8, né? Mas não, ele deixa cair em narrativa, eles já levaram, já virou CPI das joias vendidas, CPI do Rolex, CPI da outra CPI do Covid, CPI de tudo. A última coisa é esclarecer o que de fato estão lá para isso, né? Pois é, e aí tem aquela coisa muito interessante que nós demos aqui, mas eu acho que não deu o destaque certo, que é o seguinte, o Braga Neto foi liberado da CPI, né? E eu já tinha dito, né, que esse é o texto que deu confusão lá, né, que eu escrevi no Twitter, que o Braga Neto tem corpo fechado e costa quente, né? Nada acontece com o Braga Neto nesse país, né? O Braga Neto, assim, é um sujeito intocável. Agora eu descobri que até aquela história de quebra de sigilo telefônico do Braga Neto era mentira, né? Não pediram. Tanto que a defesa do Braga Neto entrou na justiça para pedir esclarecimento. Falou, vocês quebraram mesmo? Porque até agora não aconteceu nada, só saiu na imprensa, né? A gente não está nem sabendo. Então, assim, não rolou, é só conversinha. Mas, assim, sabe por que o Braga Neto não foi falar na CPI? Bom, eu não sei o motivo, mas eu sei o instrumento. O instrumento foi a própria Lisiane Gama. Ela pediu o cancelamento da audiência, ou né, que fosse adiado. Né, e mandou daí um assessorzinho dele. Que não foi. Olha lá. Né, que daí o STF permitiu que ele não fosse. Então, óbvio que os militares estão sendo blindados nessa CPI, e aí a minha única crítica à CPI, na verdade, à oposição, né, nessa CPI, é essa, que o pessoal da direita está caindo no jogo de ficar defendendo o militar, né, enquanto, pelo menos assim, os militares do governo Bolsonaro falam, não, já tem que investigar mesmo de verdade, né, e se esses caras estiverem envolvidos, eles têm que ser responsabilizados, né? Não dá para a direita ficar passando pano na cabeça de milico, né? Até porque, é só ver, quem se beneficiou disso? Os militares, né, no governo Lula. Se eles armaram, não sei, mas eles se beneficiaram, né? Então, qualquer um que ganha algum benefício no governo Lula é um traidor da direita, é óbvio, um traidor do país, né? Não merece defesa nenhuma. Mas, né, paciência. Paciência. Será que ainda dá tempo? Vamos ler um pouquinho aqui de comentários, Silvio? A gente, às vezes, quando eu estou aqui, o programa vira isso aí. Vira o Silvio Grimaldo no ar. É porque, assim, realmente é isso. O CPEC devia ter outras vozes ali, não é, Silvio? Você, eu acredito, seja uma delas. Não estou puxando o saco do meu chefe. Por exemplo, eu não tenho nada contra o partido lá no CPEC. Afinal, é o Conservative Action Conference. Mas eu costumo dizer que é só conference, porque não é conservative e não tem political action. Então, né, é conference. Já começa... Né? É o C Brasil. A gente já não tem um partido realmente assim que represente, então, essa direita, esses conservadores. Não tem, né, Silvio? Então, pois é, mas eu acho assim, se é um evento da direita, tinha que ter... Qualquer partido podia ter seu stand lá, que se acha de direita. Então, podia ter lá um do Republicanos, um stand com os republicanos jovens, tentando convencer as pessoas que eles são um partido conservador. O PSC... Né?
É que outro é difícil. Outro é difícil. E agora o republicano está no governo, né? Exatamente. Assumiram ser base. Mas enfim, né? mas essa é a ideia, né? Assim, que todos o PTB, esses partidos aí que tem uma ala conservadora, podiam lá montar o seu estande, fazer propaganda do seu partido e tal. Eu não acho isso ruim. Né? Agora, assim, o CPEC virou um evento do PL. Né? Então, por isso que eu falei que eu acho que o Valdemar é o cara mais importante da direita. Porque teve uma salva de palmas ao Valdemar. Sim, no final, vamos bater na palma aqui ao nosso presidente, que ajudou na organização do evento. Lógico, tem que ser grato, né? O Valdemar ajudou na organização do evento. Então, assim, salva de palmas, entendeu? O CPEC saiu disso, né? Saiu, quer dizer, daquilo que foi em 2019, né, para salva de palmas. Em 2019, sim, é a nova era. Né? A nova era chegou. E agora é a salva de palmas para o Valdemar. Então, enfim, tá ruim, né? Tá ruim, gente. Olha, eu gosto muito do Sérgio Santana. Sei que muita coisa aconteceu ali não é culpa dele, assim, não é assim, o CPEC não presta. A direita tá em crise, né? Mas a coisa não foi bem pensada, num desenrolar com um propósito, com um objetivo, com uma finalidade que não ser palco para político. Então, assim, exatamente. Teria um objetivo mais proveitoso. Podia até ter os políticos lá, mas eles tivessem um papo programado. Por exemplo, assim, vai ter o assunto, assim, tá rolando agora, é o assunto que movimenta o Brasil inteiro, que é a questão da DPF 442 no STF. Né? Não vou dizer que não falaram, se falou disso, né? O Magno Malta até fez lá uma performance, arrumou uma criança lá, não sei aonde, pegou um bebê, colocou no colo e ficou sentado com o bebê no colo. De uma hora ele até cansou, né? Ele fala demais, ele pediu para alguém segurar o bebê. Tá? E ficou falando, mas assim, ele falou que a gente é contra o aborto, nós somos a favor da vida. Mas assim, ele é senador, ele não disse em momento nenhum que o Senado fará a respeito dessa intromissão indevida do STF na legislação do aborto no Brasil. Então, assim, ele não falou nem o que fará, nem o que pode ser feito. Porque às vezes ele podia falar, a gente dava para fazer isso, mas a gente não tem força no Senado. É uma bosta falar isso, pois é o realismo. Né? Podia fazer isso, mas a gente não consegue. O que de concreto ali, ninguém nos respeita, entendeu? Agora, mas não. Foi só falando que somos contra. Tá bom, mas isso aí nós sabemos, né? Agora, o que é para fazer? Então, assim, até esse que é o assunto mais importante hoje do Brasil, foi falado, mas só no tom de indignação com o que está acontecendo, mas não no tom programático. Assim, bom, sim. Só uma constatação do que está hoje, que está todo mundo vendo, que isso não é novidade, exatamente, né? Assim, a questão é, dá para barrar o que está acontecendo no STF? Sim ou não? Se sim, como? Não dá. Então vamos para o próximo passo. Não dá para barrar, vai passar. Se passar, podemos barrar depois? Sim ou não? Se sim, como? Temos alguma coisa pronta? Como podemos barrar? O que fazer para voltar? Ou vamos ficar igual o Roe versus Wade e esperar 40 anos para que mude a composição do STF e vote? Porque assim, as pessoas mais realistas com que eu conversei, que não eram políticos, são ativistas do movimento Pró-Vida, lá, essa era a conclusão dos caras. Assim, nos Estados Unidos reverteu quando mudou a composição da Suprema Corte. Essa é a nossa esperança. Só que nesses 20, 30 anos até mudar, né, o que vai acontecer? Né? 500 mil de crianças vão ser assassinadas no Brasil. Sim. É isso que vai acontecer. Tá? E o que me parece é assim, que os políticos estão indignados. Não vou dizer que eles não ligam, mas sim, eles não perceberam a dimensão do problema. Né? E que está nas mãos deles, e que seria cobrado deles. Né? Então, assim, quem que fez alguma coisa lá foi o Anthony Wright, que é meu padrinho de casamento, aliás. Olha! Que ele falou lá muito bem, aliás, as coisas que ele falou sobre o que dá para fazer, assim, sobre montagem de think tanks e tal. E antes dele começar a falar, ele falou, galera, entrem aí no site, aliás, vou falar a mesma coisa assim, vidassim.com.org e assine a petição. Né? Ou pode entrar lá no Citizen Go também e assinar a petição. Aliás, tem que faltar os meninos para fazer uma matéria sobre isso. E assinar essa petição do Projeto Popular, etc., para tentar barrar o negócio. Né? E tem lá várias coisas. Então ele falou, antes de eu começar a falar, vocês peguem o celular, entrem no site agora e assinem a petição. Será que eu estou sem internet? Eu acho que não é Vida Assim, acho que é Vida Assim Aborto não, acho o nome do site. .org.
Não, né? Depois eu acho aí, Tá. a gente vai E a fazer a gente matéria divulga. sobre isso. Uhum. Mas, de qualquer maneira, tem lá no Citizen Go. E... depois a gente acha. Tá joia. Não, mas aí ele fez, ela falou, vocês entrem agora e assinem a petição e tal. Mas não é político, né? Não é político, Ele não é político, e ele é o que professor de filosofia. Né? Então, assim, foi meio brocochô mesmo o negócio, né, cara? Muito bem, Silvio. Bom. Olha lá. Esse aí. Barrem a lei da matança. Mas aí tá no Citizen Go, né, Dani? Citizen Go. Então vocês entrem lá no Citizen Go e podem assinar essa petição. E divulguem. Né? Citizen Go escreve-se Citizen Go mesmo. Do jeito que tá ali, ó. citizengo.org.br. Assinar esta petição. E aí ali explica onde essa petição vai ser enviada, etc. O que você precisa fazer, né? E você pode também divulgá-la. Então ele assim, falou, eu tenho umas coisas para falar, mas o mais importante é vocês fazerem isso. Todo mundo arranca o celular do bolso, entra aí agora, vai lá e faz o negócio. Assim, Nossa. então. Mas realmente, ninguém sabe o que é para fazer, né? Tá todo mundo meio perdido. Então as pessoas mais realistas falaram isso, a nossa esperança agora é uma mudança da Suprema Corte, de entendimento. A gente já está aqui, né, nos últimos minutos do diário, e eu nem sei que tem tanta coisa aqui acontecendo. Por exemplo, será que a gente vê aqui que é a nova diretriz ali do nosso presidente? Põe essa. Essa é muito boa. Então, a pauta 1, Dani, que eu tinha colocado, Lula diz que não levará em conta o sexo e a cor para indicação ao STF. Então, era ali uma demanda do seu eleitorado, não é, Silvio? E até ele foi em Nova York que ele encontrou lá os cartazes também colocados, acho que exigindo, foi, né? Acho que foi nessa viagem, porque né? Tem essa ONG americana que está pressionando, né? Quer dizer, ela é americana, mas ela é uma ONG globalista, né? É uma ONG do Jorge Soros, na verdade, né? Que tem os seus empregadinhos aqui no Brasil, né? E a turminha da Rede Globo, do Porta dos Fundos, etc., que está pressionando o Lula para fazer uma lacração no STF, né? Eu não tenho nada contra colocar uma juíza, uma mulher negra no STF, desde que ela entenda alguma coisa de direito, né? De notório saber, mas o Lula, como a gente já tinha falado aqui, aliás, ele não vai atender nenhuma dessas demandas do partido, ele vai colocar alguém, como ele mesmo disse, da confiança dele, que seja colocado lá para atender as suas próprias demandas. Exatamente. Né? Então é isso que ele vai fazer, ele vai colocar um brother dele lá, que pelo que tudo indica é o Flávio Dino, ou o Pessias, ou o Bruno... Botelho lá, o advogado, não? Não, esse aí vai pro... Para o Ministério da Justiça, é Bruno verdade. Dantas. Bruno Dantas, isso, da OAB, não é? Ele explica aqui, ó. Ele estava no Tribunal de Contas. Né? Ele estava lá. Mudou, né? Sim. Ele diz bem isso, que o critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, aspas aqui para o Lula. Eu estou muito tranquilo, eu vou escolher uma pessoa que possa atender os interesses e as expectativas do Brasil. Do Brasil. Do Brasil, né? Então, assim, não é o eleitorado dele, ele está escolhendo o que o Brasil quer, os desejos do que o Brasil, Acho que ele vai pôr o que o STF mandar. Né? E como o STF se dá muito bem com o Flávio Dino, não duvido que seja ele. Né? Embora também não me parece assim, que seja muito claro que... Será que alguma surpresa tá para nos... Porque, assim, porque o Flávio Dino ele é o verdadeiro presidente do Brasil hoje, né? E aí ele vai sair do governo, e quem que vai governar? Não, mas temos 2 presidentes hoje, né? Você não considera o Alexandre também? 3, aqui também tem o Lira. Tá tudo dividido, tá bem... Né? É a arena ali, né? É o pluripresidencialismo que nós estamos vivendo. Né? Um sistema onde todo mundo manda aqui, todo mundo manda. Chama, em ciência política a gente chama isso de Casa da Mãe Joana. Ciência política. O termo técnico de ciência política é Casa da Mãe Joana. Ai, gente. Está lá em Aristóteles, acho que esse termo.
Vou continuar aqui uma resposta que o Lula deu, né, a uma jornalista. Abre aspas para ele. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. No momento certo, vocês vão saber quem eu vou indicar. E eu preciso indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. Uma pessoa grande pode se consolidar, então, esse... O Flávio Dino, será que foi uma dica? Será que foi uma dica do Flávio Dino? Acho que foi. Ô, Silvio, vamos ler um pouco de comentário? Que eu acho que para a gente começar um novo assunto se delongaria, né? Podia ser a Jojo Todinho, né? Que... Mulher negra. E grande. Grande e uma pessoa... Seria uma grande pessoa. Uma grande coisa, pessoa. atenderia todos. Atenderia. Né? Ela do grupo todo. Não sei se ela tem notório saber, mas aí... É que hoje em dia é tudo relativo também, né, Silvio? Aí é de menos. Você tá onde? No... Vamos ver. Eu vou ler o Rumble. Tá, você vai ler o Rumble. Eu vou vendo aqui vocês que estão no canal do YouTube. Vamos lá. Rumble. Eu tenho que achar aqui. Fechou? Eu sou meio tiozão do Zap, aí, assim, da Lan House, e aí eu me perco nessas tecnologias. Bom dia. Todo mundo só dando bom dia. O maior ninho de candidatos para os conselhos tutelares são as pastorais sociais da Igreja Católica Comunista do Brasil. Isso é verdade. Tem muita gente que é ligada às pastorais, mas não só. Assim, o PSOL e o PT sempre tiveram à frente dos cargos dos conselhos tutelares, né? É impressionante como eles se organizam para isso, né, Silvio? Seus objetivos são sempre buscados e geralmente alcançados, né? O Conselho Tutelar tem o poder de infernizar todo mundo. É quase como o Ministério Público de cidade pequena, assim, sabe? Que o prefeito se borra de medo do procurador de justiça, então, do promotor de justiça. Então, é como o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar pode fechar uma escola. Se tem uma escola particular lá, o Conselho Tutelar vai lá e fala assim, não tem banheiro no sexo, aqui não tem banheiro para traveco, então vamos fechar. E sim, o Conselho Tutelar pode fazer outra coisa. A direita, assim, graças a Deus, tomou ciência da importância do Conselho Tutelar. Certo. O WEF-VIL, sei lá, o F-VIL, Evil, sei lá. Vocês vão se manifestar sobre as últimas acusações do Weintraub contra o Grimaldo e o Felipe G. Martins? Olha, não tomei conhecimento. Essa acusação está correndo em qual fórum? Né? Em qual vara? Né? Ele que procura os direitos dele, sei lá, talvez meu advogado converse com ele, mas eu não tenho nada a falar sobre isso. E o Felipe Martins também, eu não sei, né? Eu não sou advogado dele, não sei nem do paradeiro do menino. Ele que faz, mas quem escuta o Weintraub? Pois é. Boa. Mas, segundo ele inventou um negócio que chama grimaldismo, que é uma corrente política. Embora ele que é o candidato, né, ele que disputa voto e tal, quem tem treinos políticos sou eu, né? Meu Deus do céu. Com o Valdemar na liderança da direita, teremos a reafirmação de uma velha montadora do Brasil. Seremos todos fordidos. Exatamente, seremos todos fordidos. Exatamente. Saber. Tem uma adepta aqui do grimaldismo, é a Silvia Elizabeth. Eu acho ótimo quando o Silvio está, sempre muito esclarecedor. Eu concordo. Porque sim. O ponto de vista do Silvio costuma estar correto, né? Não à toa veio aí da escola de sempre ter razão, não é mesmo? Você está no YouTube? Aqui é o YouTube, isso, o teu canal. A Fabiola Espinha escreveu, fora a fritada que o Salles deu no Tarcísio, que eu achei foi pouco. Pois ele chegou assim com autonomia, né? Com vontade, com consciência, não é? Foi boa mesmo essa manifestação. Alberto Almeida, vocês vão... acho que era a mesma coisa. Foi lá no Rumble e fez aqui também. O que ele perguntou? A mesma coisa, vocês vão se manifestar sobre as últimas acusações do Weintraub, né? Então, já está aí a resposta. Não vão. Não tenho que... Para evitar futuras perguntas, já saibam que não. A resposta será sempre não. Eu não me manifesto a respeito dessas coisas. Wesley Gabriel, a direita brasileira ainda terá que se degladiar muito em reflexões para chegar em ações concretas no futuro, me parece necessário. Sim. Eu acho que o BSM, inclusive, é um local onde essas ideias são trazidas, ventiladas, meditadas, né, trazidas onde com nós muito... fomentamos a treta construtiva, né? A gente não foi acusado, né? A gente não era acusado de ser a direita construtiva.
vocês ficam fazendo críticas aí, falam que é críticas construtivas, agora o PT volta, né? Aí o PT volta. Né? Então a gente foi chamar de direita burra, direita crítica construtiva, direita clube do livro, né? Isso eu achei sempre sensacional, que é uma coisa assim meio do Lula, né? Aliás, nem o Lula faz isso, você criticar as pessoas porque elas leem livros. Onde já se viu? Né? Quem é você para ler livros? Como que o professor Olavo dizia, esse é o preço que se paga por não ser um deles, né? Idiota como eles. Silvio, é isso. Essa edição acho que foi bem especial. Ó, Jader, esse pessoal do CIPEC parece que vive em uma realidade paralela. Exatamente, parece que está no mundo da lua lá. Pois é. Como se o jogo político fosse apenas uma disputa de ideias, partidos, e não que o outro lado quer nos extirpar de qualquer forma. Muito bem observado. É isso aí. Por outro lado, é bom ver o Lula frustrando muita gente. É verdade. Essa é a delícia. Isso é a parte boa, é a parte que nos anima, é a parte que assim, nos dá algum alento nessa vida política brasileira, é ver o Lula, né, assim, frustrando, fazendo o que ele sempre fez, né? Ele querendo se dar bem e o pessoal que o apoiou e tal, que dane-se. Né? Então, isso é divertido. É verdade. Sem o Olavo fica difícil, muito difícil, Rodrigo, muito difícil. É porque antes o que acontecia? A gente pegava o telefone, ligava pro Olavo, falava, Olavo, tá acontecendo tal coisa assim, assim, o que você acha? Aí ele dava uma aula aí, falava, é isso aí mesmo, né? Cristalina aí era muito fácil aceitar, a gente ia lá e falava o que o Olavo estava falando e beleza, né? Ainda bem que temos também todos os registros, né, Silvio? E dali podemos tirar algumas conclusões também e ganhar, e obter muito conhecimento, né, muita instrução ainda. E certamente ele está lá também por nós, assim, né? Eu creio. E aí, Silvio, algum recado mais? Alguma colocação? Não, é isso aí. Amanhã eu não estarei aqui, provavelmente, então vocês vão ter um programa normal com notícias. E não só com fofoca do CIPEC, como eu fiquei fazendo aqui o tempo Mas é sempre importante, Silvio. E acesse o portal também para acompanhar essas outras notícias, né? A gente eu sempre trago aqui no diário, Silvio, notícias abertas e um pouquinho de notícias que estão também exclusivas para os assinantes. Aí você sempre pode ter um gostinho também e se animar para apoiar aqui também. É quase que uma causa o BSM, né? Então, assinem, precisamos do seu apoio, da sua ajuda, sempre com conteúdo de primeira e sempre com essa resposta, né, Silvio? Que bom que você teve esse momento lá. Ontem falaram aqui no YouTube que estiveram com você. Eu não vou me lembrar agora. Alguém comentou aqui, não, eu estive com o Silvio, Então... Isso é a parte legal, assim, do CIPEC, dos outros eventos, que é encontrar o pessoal. Assim, encontrar o pessoal. É, né, o chão que você fala, né? Fazer a social. Fica lá, bater papo, você fica sabendo um monte de coisa. Isso é realmente bacana, assim. Você fez um post também com... Veio gente de fora? Veio gente de fora? Sim. Sim. Tava o Christian Turralde e o Nicolas Marques, que são dois autores argentinos que são publicados no Brasil, né, pela Vídeo. O Nicolas Marques acabou de publicar, ele é coautor junto com o Agostinho Larre do Livro Negro da Nova Esquerda, né, que vai ser, fechamos o contrato, que ele vai ser reeditado agora pela Vídeo, e um livro que já é best-seller no Brasil, a gente lançou semana passada e já esgotamos a venda. Boa. Né? Então entre na livraria BSM para comprar, que é Guerra Cultural? A Máquina de Matar, a biografia do Che Guevara, que é a melhor biografia que já foi escrita sobre o Che Guevara, não tem melhor. Né? O Nicolas Marques escreveu puta de um livro. E já esgotou, assim, o que a gente imprimiu já esgotou. Então, se você for comprar, vai ter que ficar esperando um pouco aí para chegar, porque vai ter que imprimir mais. Né? E tá vendendo muito, assim, a capa tá linda, o livro, mas o livro é muito bom. O Christian Turralde, nós temos vários livros dele publicados no Brasil. Tem uma história da Inquisição, né, sobre os mitos sobre a Inquisição. Temos o livro dele sobre a Escola de Frankfurt, que é excelente. Né, se chama A Escola de Frankfurt e o Começo da Nova Esquerda. Que é um livro muito bom. E agora publicamos também A Batalha Cultural do Agostinho Lage, que é um livro fenomenal. É um livro mais acadêmico, não, apesar do nome, não é um livro de polêmica, assim, né, contra a esquerda e tal, é uma análise sobre o que seria, na verdade, né, isso que a gente chama de guerra cultural, ele tentando compreender esse fenômeno. Né, ele é um cientista político argentino muito bom, assim, é um cara que está fazendo um maior sucesso, né, aí no mundo. Vocês chegaram a conversar sobre Milei? Não. Conversamos, lógico. O papo todo foi Milei, né? O Iturralde e o Nicolas Marques estão lá ajudando o Milei. Então são
E as expectativas deles? São muito boas, são muito boas. Né? Então, estão bem animados, na verdade. A gente está começando, na verdade, um intercâmbio cultural assim, maior com a Argentina, né? Com os conservadores e a direita argentina. Então, estão se inteirando mais sobre o Olavo. Que ótimo. Levando o Olavo para lá. Então, vamos publicar o Olavo lá o ano que vem. Que maravilha. Né? Estão trazendo esses autores aqui. Publicamos o André Barrientos, que é um cientista político chileno. Né? Publicamos o livro dele, O que é a Nova Direita, né? Também pela Vídeo. Tá lá. Então, nós começamos a fazer esse movimento de trazer mais autores latino-americanos. Né? Acho que vamos publicar o livro do Montaner, que é a história sentimental de Cuba, que é um livro de chorar, assim, muito bom, muito bom. Ainda esse ano? Ano que vem. Muito bem. Bom, então você encontra esses títulos aqui, essas indicações na livraria do BSM, né? Acessem lá e confiram. Pessoal, amanhã acho que eu tô de volta aqui com o Brás, tá bom? Então, é isso, né, Silvio? Isso aí. Até amanhã. Tchau.